Gravação iniciada, professor. Ok. A entrada e saída da sala tu tá administrando também, né, Renato? Sim, sim, tranquilo. Não se preocupa Tá não. E a bom, frequência eu vou passar também. tá bom. Bom, gente, boa noite. Espero que esteja todo mundo bem. O pessoal do SEAD está muito aperreado porque está a comissão aí do MEC para fazer a avaliação do curso, reconhecimento do curso. E aí a gente parte agora para a nossa live 2. A gente espera concluir com essa live 2 o material que eu soube que já tinha sido repassado para todos, o que significa dizer que esse material que vocês estão vendo já devem estar com vocês. Quero dizer que esse material é um material completo, né? Aí você me pergunta, Maurício, a gente vai usar tudo isso para a prova? Vai usar tudo isso para coisa? Não, tem muita coisa aqui que a gente não vai precisar usar, mas é preciso que vocês tenham conhecimento do assunto quando se trata de pesquisa científica, trabalho científico. Uma outra coisa, como eu não estou vendo vocês, e por acaso alguém quiser falar alguma coisa ou perguntar alguma coisa, por favor, falem, tá? Porque eu não tô conseguindo ver a mãozinha de quem está pedindo para falar ou alguma coisa desse tipo, tá bom? Então vamos lá. Na live, sim, vamos esperar que essa live a gente possa terminar o material. Eu vou colocar o material mais, vamos dizer assim, mais prático para vocês, porque é muita coisa, como vocês já viram. E, e vamos deixar a última live para apenas as dúvidas, né? As intercorrências que por acaso vierem a acontecer até lá. Tá? Então a pretensão é que a última live seja só para a gente tirar dúvidas. Bom, como eu falei na aula passada, nós vimos só a questão do que é ciência, do que é conhecimento científico, do que é conhecimento prático, do que é conhecimento tácito e por aí vai. Agora a gente vai entrar na pesquisa propriamente dita, né? Que é exatamente o que a gente faz. Ou seja, é a principal responsável pela fabricação do conhecimento. Sem pesquisa, nós não podemos ter conhecimento. E quando a gente fala em pesquisa, é o estudo, é a leitura, é o simples fato de você ver uma coisa, conhecer alguma coisa, ser informado de alguma coisa, ser ensinado de alguma coisa. Então, sem que haja pesquisa, seja ela formalizada ou informalizada, não existe conhecimento, né? O conhecimento da gente perpassa obrigatoriamente por pesquisa. E aí, quando a gente fala em pesquisa, no sentido mais abrangente do seu conceito, né? Ou seja, não é somente a pesquisa científica, né? Mas é a pesquisa do dia a dia, a pesquisa prática, a pesquisa individual, a pesquisa formal, a pesquisa informal e por aí vai. Então, se nós formos perceber, e aí a gente está tratando aqui da pesquisa científica, né? A gente vai deixar de lado uma coisa do que a gente chama de pesquisa tácita, né? Porque a pesquisa tácita se dá exatamente com a tua maturidade, com a tua sabedoria, com as tuas experiências práticas, né? E por aí vai. A gente está tratando da pesquisa científica, né? Então, segundo Pedro Demo, né, que é o Demo, ele já dizia que a pesquisa é um procedimento de fabricação do conhecimento, né? Agora, podemos ver outros, né? O Lakatos e o Marconi, que é uma dupla que é muito explorada pelo conhecimento científico, né? Pela área científica, ele diz que é um procedimento formal, ou seja, aí já começa a, a, a diferença entre o que a gente está estudando agora e outras pesquisas que a gente faz, onde a gente faz todo um pensamento reflexivo, tá? E dá um tratamento laboratorial.
né? Ou seja, dar um tratamento de aprofundamento, né? Dentro de toda a base científica existente. É por isso que todo o trabalho científico que a gente desenvolve, ele passa por um referencial teórico, né? Eu acho que, como vocês já tiverem um outro curso, né, de graduação, de licenciamento, tecnológico, vocês já devem ter feito um trabalho de conclusão de curso e é exatamente o que vocês fazem através de dar um tratamento científico e esse tratamento científico é exatamente você passar por uma reflexão, né, metodológica, por uma reflexão da literatura, que a gente chama de referencial teórico, né? Ah, por favor, alguém está com o microfone aberto. Por favor, alguém está com o microfone aberto. E está entrando Pronto, professor, conversas desativei o som do paralelas. aluno. Desativei o som do aluno, pronto. Isso. Bom, numa visão mais filosófica, né, ela parte de uma indagação. E aí a gente lembra daquilo que a gente viu na aula passada, do que é mito, do que é filosofia e do que é ciência, né? Então, se você for ver só a questão filosófica, ela passa por indagação e uma construção de uma realidade, né? Então, a gente viu que o mito é aquilo sobrenatural. A filosofia é um pouco do sobrenatural, mas é dentro de uma visão racional. E a ciência é aquilo que você construía a partir de uma realidade, né? Se nós formos pegar tudo, a gente poderia dizer que pesquisa é um conjunto de ações, né, que busca a solução de problema. Mais uma vez, eu trato daquilo que a gente viu na aula passada, que se eu não tenho problema, não tenho por que pesquisar, né? Então, eu só busco um médico quando eu sinto alguma coisa, ou que eu quero, porque existe a pesquisa que a gente chama de identificação de problema, e existe a pesquisa que a gente chama de solução de problema, né? Mas tudo trata de um problema. Então, quando por exemplo, eu busco um médico, eu pergunto para vocês, quando eu vou ao médico, eu não estou sentindo nada, eu vou ao médico. Isso é um problema? É um problema. Agora, pode ser um problema de identificação ou um problema de solução. Então a pergunta é: eu não estou sentindo nada e vou lá no médico simplesmente para fazer uma prevenção. Isso daí é uma pesquisa de identificação ou problema de solução? O que vocês acham? Parece que não tem ninguém, né? Parece que até que não tem nenhum aluno na sala de De aula. identificação, professor. Pronto, né? É identificação. Eu não sei se eu tenho problema. Obrigado. Eu não estou sabendo quem foi, porque eu não estou vendo aí os nomezinhos, mas obrigado aí pela Foi o contribuição. Alexandre, professor. Obrigado, Alexandre. E aí, o que é? Pô, eu não estou sentindo nada, né? Então eu vou ao médico por uma questão de prevenção, ou seja, eu vou tentar ver se eu tenho algum problema de saúde, né? Por enquanto, o meu problema é só querer saber. Agora, se eu tiver com problema de saúde e for buscar, né, um médico para saber o que fazer, aí já é a busca da solução do problema. Então, a pesquisa nossa aqui, enquanto instituição, né, enquanto faculdade, nosso trabalho final, a gente pode fazer uma pesquisa de identificação de problema. Por exemplo, eu quero saber qual é o nível de satisfação dos alunos de turismo com relação ao curso, né? Então, isso é uma pesquisa de identificação.
né? Eu tenho um problema. Qual é o problema? Eu não sei qual é o nível de satisfação do aluno. Então, eu busco uma pesquisa de identificação. Mas eu já posso estar sabendo que o pessoal tá meio desgostoso, não está gostando, está achando o curso, né, complicado e tal. Então, eu posso buscar fazer uma pesquisa para saber, né, o que fazer para que o aluno, né, goste do curso. Aí eu já vou ao teu aluno saber o que, que a gente poderia fazer. Então, nesse caso, é uma pesquisa de solução do problema. Então, você pode fazer, na época que você for fazer o seu trabalho de conclusão de curso, você pode buscar fazer uma pesquisa ou de identificação de problema ou uma pesquisa de solução de problema. Maurício, qual a mais difícil? Qual a mais complexa? Qual a que tem mais dificuldade? Qualquer uma você tem o mesmo nível de dificuldade, você tem o mesmo nível de, de, de tentar achar e por aí vai. O que vai aumentar ou não a dificuldade é o fato de você ter ou não dados, é o tipo de pesquisa que você vai fazer. Por quê? Porque daqui a pouco a gente vai ver, quando a gente fala de pesquisa, a gente tem que, claro, pesquisar. E a gente vai pesquisar quem, né? Então, a gente pode pesquisar através de bibliografias, a gente pode pesquisar através de documentos, a gente pode pesquisar através de entrevistas e por aí vai. Mas só que para isso, quando você vai para o lado de entrevista, tem uma coisa que a gente chama de amostra. E aí, quando você vai, e aí a gente também vai ver daqui a pouco, quando você escolhe uma pesquisa qualitativa, o tamanho dessa amostra, ou seja, a quantidade de pessoas que vão ser pesquisadas, 99,9% das vezes é bastante pequena essa amostra. Ou seja, dependendo da pesquisa, você tem entre 5 e 15 pessoas para você entrevistar. Né? Por quê? Porque a entrevista acaba quando você satura, ou seja, você consegue saber o que aqueles questionamentos querem saber, que é o que a gente chama de pesquisa por saturação. Quando você vai fazer uma pesquisa quantitativa, aí já é diferente. Aí, se você pegar uma amostra de 5, 10, 15, 20, 30, 40 pessoas, é muito pouco. Você tem que pegar, dependendo do universo de possibilidades de respondentes, você pode ter uma quantidade bastante grande. Então, só para vocês terem uma ideia, né? Essas pesquisas que a gente vê no Jornal Nacional, né? Sobre o que é que vocês acham do presidente, né? Aquele negócio. Normalmente, uma pesquisa que não abrange, não te dá um nível de confiabilidade bastante alto, né? Mas é 2.000 pessoas, 3.000 pessoas. Por quê? Porque o universo é muito grande. Né? Então, quando você vai pesquisar quantitativamente, aí você tem que. É tudo com base estatística, né? É cálculo mesmo numérico. Aí você tem que buscar uma fórmula estatística de você calcular. Quando a gente orienta alunos, uma das coisas que os alunos mais perguntam é: professor, quantos questionários eu tenho que fazer? Quantas pessoas eu tenho que entrevistar? É como eu estou dizendo, depende. Né? Depende do universo. O que que é universo? São todas as pessoas que podem participar da pesquisa. O que é a amostra? É uma parcela significativa desse universo. Né? Então, se eu for fazer, por exemplo, qual é o nível de satisfação dos alunos do curso de turismo na Universidade Federal do Piauí, qual é meu universo? São todos os alunos
da Universidade Federal do Piauí que fazem o curso de turismo, seja ele presencial ou à distância. Então, aí eu vou lá e busco, e aí eu vejo, por exemplo, no curso de. Eu acho que em Teresina não tem o curso presencial de turismo, mas eu sei que em Parnaíba tem, mas enfim. Então eu vou lá no curso de turismo no SEAD, né, e vejo quantos alunos tem. Eu tenho que pegar o somatório de todos os alunos de todos os polos. Então hoje, por exemplo, nós devemos ter cerca de uns 300 a 400 alunos que estão nessa mesma aula, ou que deveriam estar nessa mesma aula, porque estão regularmente matriculados. Porque nós somos, eu não me lembro de cabeça, mas estamos 5, 6, 7 polos, onde cada polo desses tem 40, 50, 60 alunos. Então, esse daí é o que a gente chama de universo. E aí, qual seria a amostra? Aí eu vou ter que calcular. E aí esse cálculo ele vai depender do erro amostral, ou seja, do nível de confiabilidade que eu quero dar à pesquisa. Então, a coisa não é tão fácil quanto se parece. Qual é a finalidade da pesquisa, né? Isso aí a gente já conversou na aula passada, só existe pesquisa porque tem problema. Então, a finalidade da pesquisa é resolver problemas, né? Então, ela tenta descobrir resposta para problemas, né? E, para isso, eu emprego procedimentos científicos. Quais são os principais requisitos de uma pesquisa científica, né? Tem que ser coerente, né? E essa coerência, ela tem a ver com o quê? Tem a ver com o problema que você está precisando pesquisar, com o tipo de pesquisa que você vai utilizar. Porque, Maurício, eu posso utilizar pesquisa qualitativa em qualquer pesquisa? O tipo qualitativo em qualquer pesquisa? Não. Tem determinados problemas que o qualitativo não resolve, né? Eu tenho que acionar um outro tipo de situação, tá? É como, por exemplo, você dizer o seguinte: Maurício, eu posso simplesmente utilizar, pegar na pessoa e achar que ela está com febre? Olha, se você usar o qualitativo, é muito perigoso. Quer dizer, você pega na pessoa e simplesmente acha que ela está mais quente ou menos quente, ou não está quente. Então, você tem que usar o quantitativo. O que é o quantitativo? Você bota o aparelho científico, né, que é o termômetro, e ele vai dizer lá, ó, que eu estou com 38 graus e meio de febre. Então, quando ele quantifica a minha temperatura, aí eu tenho como dizer se eu estou com febre ou não estou com febre. Mas tem muita gente que vê o qualitativo. Qual é o qualitativo? Eu pego no braço e eu acho que a pessoa está quente ou não está quente. Agora, a pessoa acaba de sair 2 horas da tarde, no sol quente, e de uma hora para outra ele entra numa coisa e eu pego nele. Quando eu pego nele, ele está quente. Não tem jeito. E isso é o que eu chamo de qualitativo, né? Eu estou dando uma qualidade a um sentido que eu estou percebendo. A concisão. Então, você tem que ser bem ciente do que você quer. Você não pode, em uma mesma pesquisa, você tentar obter múltiplos problemas, porque cada problema tem suas razões, tá? Se você tentar buscar um ou outro, dois problemas, por exemplo, eles têm que ter consistência, ou seja, um problema tem a ver com o outro. Um problema tem a ver com o outro. Na pesquisa científica, um outro requisito é ter originalidade. Significa dizer o quê? Que eu não posso fazer a mesma pesquisa 2 vezes.
que eu não posso fazer, sabe, utilizando as mesmas coisas, eu posso fazer uma replicação, né? Eu posso, por exemplo, saber o nível de satisfação do curso de turismo e posso fazer uma pesquisa do nível de satisfação do curso de administração, tá? Ou seja, a mudança de ambiente, ele pode gerar originalidade. Ele tem que ser muito objetivo. Qual é o meu problema e o que que eu quero resolver? É por isso é que tem lá o objetivo geral e os objetivos específicos. Tem que ser impessoal. O que que é impessoalidade na pesquisa científica? É a inexistência de julgamento de valor. Tá? Eu não posso dizer o seguinte: isso daqui serve para. O vermelho serve para luto. Isso daí é um julgamento de valor. O preto serve para luto. Isso daí é um julgamento de valor. Né? O brasileiro usa a cor preta como uma cor de luto profundo. Né? O japonês é o branco, ou a cor branca. Então, nós não podemos usar o que a gente chama de julgamento de valor. Tudo tem que ser com base na ciência. E, primeiro, eu não posso usar a linguagem coloquial, a linguagem regional, a linguagem que a gente chama inculta. Né? O que que é uma linguagem inculta? É a utilização de gírias, né? Isso na pesquisa científica, no trabalho científico, isso é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, ela joga para fora a utilização da linguagem inculta, tá? E esses são os principais requisitos de uma pesquisa científica. Essa modelagem aqui é como se dá o processo da pesquisa científica, ou seja, primeiro você formula uma pergunta de pesquisa, que é o que a gente chama de problema. A partir desse problema, eu elaboro como eu vou realizar essa pesquisa e analiso e interpreto os dados que eu colhi da pesquisa e eu divulgo os resultados da pesquisa. Agora, claro que cada um desses passos aqui, existem vários procedimentos dentro dele. Quais são os tipos de pesquisa? Então, às vezes, você pergunta para alguém, quais são os tipos de pesquisas que tem, né? Aí a gente vê, a grande maioria vai dizer assim, ou é uma pesquisa indutiva ou é uma pesquisa dedutiva. Outros não sei quantos vão dizer, é só o tipo quantitativo e o tipo qualitativo. E aí a gente fala, depende da abordagem que você dá, depende do ângulo que você vê. Então, eu fiz esse gráficozinho aqui, né? Essa figurazinha. Então, eu posso ver quanto à abordagem, posso ver quanto à natureza, posso ver quanto aos objetivos e posso ver quantos procedimentos. Aí nós temos todos esses daí. Né? Então, na abordagem, eu tenho a quantitativa, tenho a qualitativa e tenho a mista, que a gente chama também de qual e quant, que também pode ser usado a quantitativa, que é pelo método indutivo, a qualitativa, que é pelo método dedutivo, ou seja, o cara está quente, então ele está com febre, eu estou deduzindo. Né? O método indutivo, eu coloco o aparelho para saber se ele está com a temperatura que é considerada, perante a Organização Mundial de Saúde, é considerada febre. Tá? Então, a indutiva é a mesma coisa que a qualitativa, a dedutiva é a mesma coisa que desculpa, o contrário. A indutiva é a mesma coisa que a quantitativa, a dedutiva é a mesma coisa que a qualitativa,
E o método considerado hipotético dedutivo é o que a gente chama de pesquisa mista ou pesquisa quanti-qualitativa. Quanto à natureza, a gente tem uma pesquisa básica ou aplicada. A pesquisa básica, normalmente, ela é qualitativa, a pesquisa aplicada, ela é quantitativa. E ou uma ou outra pode ser exploratória, quando você... Geralmente, a exploratória é a qualitativa, mas ela pode ser em determinadas situações quantitativa. Por que exploratória? Porque você se aprofunda sobre um determinado ponto. Pode ser a descritiva, que normalmente é a quantitativa. Por quê? Porque você pega um resultado calculado e descreve aquele resultado. E a explicativa, tanto uma como outra, vai explicar um determinado fenômeno ou um determinado problema que você está utilizando. Agora, os procedimentos não, existem vários, né? Experimental, a bibliográfica, a pesquisa de campo, a pesquisa documental, a pesquisa, o estudo de caso, né? A pesquisa participante, que é eu estou participando, eu sou um dos que participam da pesquisa. A pesquisação, que é quando você, vamos dizer assim, pratica, né? Quando você coloca em ação. A export facto, né, que é um fato esporádico que você pega, e a etnografia, que faz parte de um objeto. Aqui você tem, né, que a gente não precisa nem se aprofundar muito, né, que são os conceitos de cada um, né? Tanto quanto a abordagem. Então, você vê que a quantitativa, normalmente, é um estudo estatístico. A qualitativa, que é apenas você interpretar uma determinada situação, e a mista. Aí você tem a indutiva, a dedutiva e a hipotético-dedutivo, que é mais ou menos aquilo que a gente falou. Quanto à natureza, eu tenho a básica e a pesquisa aplicada. Eu tô colocando mais aqui porque isso daqui é só o desenvolvimento de conceitos, né? É só para realmente se ver conceitos. Quanto aos objetivos, eu tenho a exploratória e a descritiva, né, que a gente viu lá atrás, aqui são só conceitos. Aí temos quantos aos procedimentos, né? Aí, dentro desses procedimentos, nós temos a bibliográfica, temos a pesquisa de campo, temos a pesquisa documental, temos o estudo de caso, temos a pesquisa participante, a pesquisação, a export facto e a etnográfica. Tá? Ah, existe uma coisa que é muito importante e que muita gente não leva em consideração, tá? E que a cada dia que passa se torna mais difícil para nós professores, para nós enquanto ciência, porque infelizmente tem muita gente, mas é muita gente mesmo na academia, e eu estou falando isso não é por julgamento de valor, tá? Só para vocês terem uma ideia, gente, nós estamos fazendo um processo seletivo de mestrado, né? Amanhã começa a última etapa do processo, que são as entrevistas. Pois bem, foram 146 candidatos. A primeira etapa da pesquisa foi a etapa documental, né? Que o aluno entra com a documentação. Então, dos 146 alunos, se não me falha a memória, 30 alunos não depositaram a documentação correta, ou seja, foram desclassificados, né? Porque é uma etapa que não tem classificação. Ela tem, desculpa, ela não tem nota. Ela tem classificação ou desclassificação. Por quê? Porque é a etapa onde todos têm que entrar com a documentação exigida. A segunda etapa é a etapa de
análise do projeto de pesquisa. Então, o aluno que quer entrar no mestrado é diferente dele entrar numa especialização ou dele entrar numa graduação, né? Ele faz um projeto de pesquisa. E esse projeto de pesquisa, que é exatamente isso que a gente está tratando, é analisado pela comissão de seleção do mestrado. Pois bem, como eu falei para vocês, 30 inscrições foram desclassificadas por falta de documentação. Das 112, 116 projetos que foram analisados, perceba, gente, 116. Cerca de, em torno, eu não me lembro o número exato, mas em torno de 40 projetos de pesquisa foram reprovados. O projeto de pesquisa, ele tem os critérios de aprovação. Identificação do problema de pesquisa, o referencial teórico, o procedimento metodológico e por aí vai. Só que tem um dos critérios que é a questão do plágio. Pois olha, gente, mais de 40 pessoas fizeram o projeto de pesquisa no Ctrl+V, Ctrl+C, sabe? Na inteligência artificial e por aí vai. E isso daí é abolido. Inclusive, existe uma coisa chamada que é ética e a outra coisa chamada moral, né? Então, moral é você plagiar, ou seja, você colocar alguma coisa que não é sua e que você não dá o crédito para quem. É por isso que a gente chama de referencial teórico, ou seja, nós temos que dar referência a quem escreveu. E tem muita gente que é o que a gente chama de plágio, né? E existe uma lei brasileira, né, que plágio é crime. Por quê? Porque você está se apropriando de algo que não é seu. Então, isso daqui na ciência, ela é totalmente, pelo menos está se tentando abolir. Atualmente, nós que trabalhamos com pesquisa científica, né, nós estamos com muito problema, né, por causa da inteligência artificial. Não é que a gente não possa usar o que o João escreveu, o que o Maurício escreveu. Não é que eu possa usar, eu posso usar e devo usar, desde que eu faça a citação que eu tenho que fazer. Para dizer o seguinte, olha, eu estou dizendo isso, mas isso daqui não é meu, isso daqui é de alguém. Na música, a gente chama isso de direito autoral, né? E aí, o que que faz? E aí, a inteligência artificial, a gente mesmo tem discutido muito isso, né? Nós não somos contra você utilizar a inteligência artificial. O problema é porque você não dá o crédito, tá? A inteligência artificial, ela deve ser usada como informação e não como teu conhecimento. A pessoa que se limita a escrever o que não é dele e que é de outra pessoa, ou mesmo da inteligência artificial, ele não tem conhecimento nenhum. Ele está se utilizando do conhecimento de outros meios, seja pessoas ou seja tecnologia, para dizer que aquele conhecimento é dele, tá? Então, isso daí é totalmente repudiado. Graças a Deus já tem alguns programas antiplágio de inteligência artificial.
porque é um verdadeiro absurdo, né? É como, por exemplo, isso aí, claro que com as devidas proporções, é você, por exemplo, né? Eu acho que vários de vocês já apareceram por essa situação. Eu já apareci, já, já, já chegou para mim duas, três ou quatro vezes, né? Um WhatsApp, uma mensagem de WhatsApp de, de um telefone lá que tem a imagem do meu filho, por exemplo, ou de um amigo meu, ou de alguém da minha família me pedindo dinheiro, né? Ou seja, a pessoa está se utilizando de uma outra imagem, de uma outra coisa, para se passar por alguém. Tá? Então, mais uma vez eu digo, com as devidas proporções. Então, você plagiar é exatamente isso. Você está pegando o que não é seu, né, e fazendo. Então, isso daí está sendo muito abolido. E nós estamos tendo muito problema, porque, infelizmente, nós estamos utilizando uma grande ferramenta, uma ferramenta maravilhosa, tá? Para dizer que são coisas nossas e que não são. Podemos utilizar a inteligência artificial? Podemos utilizar a inteligência artificial. O que nós temos que ter é a consciência de que o que eu colocar da inteligência artificial não é meu. Ou eu estudo sobre aquilo que a inteligência artificial me diz, e passo a ter a concepção daquilo e passo a ter a conhecimento daquilo para que eu possa escrever com meu próprio conhecimento, ou eu faço a coisa errada. Quando a gente faz qualquer trabalho científico, a gente utiliza livros, a gente utiliza artigos, a gente utiliza reportagens, tudo isso a gente utiliza. No momento que a gente utiliza um livro, o que, que a gente faz? O que eu fiz aqui com exemplos anteriores, né? Ah, tá aqui, ó. O que eu fiz aqui? Eu dei conceitos aqui de coisas aqui, mas não são meus. Então eu tenho que dizer de quem são esses daqui. Mesmo porque se o Renato chegar para mim, Maurício, olha, esse conceito que tu colocou aqui está errado. Eu digo, beleza, Renato, só que esse conceito não é meu, não. Esse conceito aqui é do Barros e do Leckfett, que eles colocaram isso na ciência, está lá na ciência, aí por aí vai. Ou seja, até isso é bom porque me tira aquela condição de estar falando alguma mentira. Se alguém falou a mentira, é o fulano de tal dos anzóis, e não eu. Mas que a ciência aceitou. O que está acontecendo agora, por exemplo, com as vacinas da Covid, né? Tem muita gente que não está acreditando mais nessas novas vacinas, tá? Mas o que acontece? Estão comprovadas cientificamente. Então, por isso é que tem muita gente que usa. E ainda lhe digo mais, isso aí é um julgamento de valor, tá? Se por acaso a ciência dissesse que essa mais nova vacina da Covid não era aprovada pela Organização Mundial de Saúde, olha, eu acho que ninguém se vacinava. Ninguém se vacinava. Nem aqueles que hoje, né, que hoje se vacinam, tá? Porque quem não se vacina, com ciência ou sem ciência, não vai se vacinar, né? Eu não estou aqui para questionar. Eu aqui em casa, eu tenho até discussão com minha mulher, né? Porque minha mulher diz que não se vacina mais contra a Covid porque não acredita nessas novas vacinas. Eu digo que enquanto tiver vacina da Covid, eu vou estar me vacinando. Eu posso até morrer de Covid, mas morrer porque não me vacinei, eu não vou morrer, não. Aí, isso daí eu estava comentando hoje. Hoje, foi ontem, estava comentando com um amigo meu, ele disse, Maurício, lá em casa é do mesmo jeito. E aí pode ter alguma coisa. Então, nós temos aqui, né? Eu coloquei aqui, né? Como é que a gente fazia os nossos trabalhos na escola, né?
esse daí é típico, né? Pegava lá o Almanac Abril, pegava lá o livro de química, pegava lá o Google, o YouTube, né? A enciclopédia Barça e por aí vai. Isso é como a gente fazia os trabalhos lá atrás, né? Lá na nossa escola, né? Quando a gente chega na universidade, aí a gente não pode mais fazer isso. Por quê? Porque aí a gente tem que ir para a ciência. E se nós fizermos, simplesmente tirarmos, isso aí é plágio. Então tem que partir para citar, tá? Então, na universidade, a gente só escreve com base em normas e método científico. Mas nós temos que ter também originalidade e ética. E aí eu coloquei para vocês, né, alguns conceitos do que é ética, né? Alguns conceitos do que é moral, tá? E aí tem até esse cara aqui que acredito que muitos de vocês conhecem, né? O Cortella, né? E eu gosto muito dele, né? Então, a ética, ela parte, né? É um objeto de reflexão da nossa própria conduta, né? Por quê? Qual é a diferença? A ética, ela não é lei, né? Ela não é lei, ela não lhe pune, ela não lhe prende. A ética é uma conduta, né? Então, veja bem, eu estou na minha casa e eu jogo um pedaço de papel no chão. Eu estou na sala de aula e eu jogo um pedaço de papel no chão. Existe alguma lei que vai dizer que lá na sala de aula existe uma lei que vai dizer que se eu jogar o papel no chão eu vou ser multado? Pelo menos aqui não existe isso não, né? Na nossa sala de aula aqui não tem não. Aí a pergunta é ético? Não, não é ético, né? Não, não é ético. Agora, se a partir do momento que existe uma lei, né, que regula essa questão, aí já vira moral. Então, aqui, por exemplo, Teresina, vocês sabem que quem for de Teresina sabe que nós temos aqui uma lei de, de quem jogar no lixo na rua vai ser multado. Então, aí já é moral, aí já não é mais ético, né? Então, o ético é aquilo que depende muito da gente, da nossa conduta, né? Bom, existem alguns problemas éticos, né? O ético no uso da ciência, o ético em relação às pessoas, né? O ético em relação aos resultados da pesquisa, o ético em relação aos colaboradores, né? E aí eu coloquei um bocado de tipos de ética, né? Que a gente chama de plágio, né? E aí o plágio mesmo constatado, ele deixa de ser ético para ser moral, né? Mas aí nós temos o plágio acadêmico, né? Que é a utilização de ideias de outras pessoas, né? Nós temos o ético, o plágio direto, né? Que é o Ctrl+C, Ctrl+V, o conhecido Ctrl+C, Ctrl+V, que é quando você faz uma reprodução total, né? Sem indicar autoria ou fonte, né? Então aí é o que a gente chama de plágio direto. Existe o plágio indireto, né? Que eu pego a ideia, né, e coloco com palavras diferentes. Eu posso fazer isso? Posso, mas eu tenho que indicar a autoria. Esse daqui é diferente em indicar a autoria, não, é sem, tá? Faltou o S aí, é sem indicar autoria ou fonte. Existe o plágio mosaico, né? Mais conhecido como retalho, eu saio pegando um pedaço de cada um, né? Para fugir, né? Do plágio. Existe o plágio consentido, né? Que é aquela pessoa que vai dizer o seguinte: não, você pode botar o que eu disse, né? Mesmo ele dando o consentimento de que eu posso colocar uma coisa que é minha no seu trabalho, você tem que citar que sou eu, apesar de eu ter lhe dado com consentimento. Existe o plágio de fontes, né? Desculpa, que é aquele. é, o cabo não sabe onde é que está o original, né?
Ele vê um trabalho aqui que tem aquele negócio e tem a fonte, e ele nem vai procurar a fonte, ele já coloca do mesmo jeito que está lá. Existe o autoplágio, olha para vocês verem até que ponto chega. Eu fiz um trabalho, eu achei aquelas respostas, ou seja, se eu achei aquelas respostas me pertencem. O trabalho científico é meu. E aí eu vou e faço um outro trabalho científico e boto aquilo que eu achei, sem me citar. É plágio. É plágio. Né? Então, é preciso que a gente entenda que até eu mesmo posso me citar. Aliás, posso não, devo me citar se eu utilizar uma coisa que eu consegui em trabalhos diferentes. Então, é importante aqui tá, as leis, né, que, que determinam que plágio é crime, tá? Só para a gente ter conhecimento. E tem algumas atitudes que eu coloquei aqui, né, de como você pode evitar o plágio, tá? Bom, isso aí são alguns, né, programas que, que a gente chama de antiplágio, né? Então, geralmente a gente utiliza, tá, esses programas para, por exemplo, os meus orientandos, né, eu utilizo muito esse CopSpider, né? Utilizo bastante esse CopSpider e utilizo muito o Simarachick, né? Mas o que eu utilizo mais é o CopSpider. E aqui são as referências da nossa aula. Beleza, gente? Bom, volto aqui para a sala. Essa daí é a unidade 2. É claro que a gente fez um resumão aí, porque é como eu falei para vocês, a nossa disciplina ela é muito de conteúdo, né? Ela é muito de o que a gente chama de teoria, né? Onde vocês já receberam todas as informações. Bom, gostaria de saber se alguém tem algum questionamento, se alguém quer contribuir com alguma coisa, se alguém quer falar alguma coisa, fico à disposição de vocês. Se não, é só você me dizer que a gente prossegue. Tranquilo? Bom, então agora nós vamos para a prática, né? Conhecer o trabalho científico. Deixa eu ver se eu consigo novamente. Deixa eu ver se eu consigo novamente. Mas na hora de apresentar aqui é que eu fico doidinho. Espera só um pouquinho. Eu vou buscar aqui outro documento. Enquanto isso, se vocês quiserem falar alguma coisa, podem aproveitar aí. Onde é que nós estamos aqui? Material. Ok. Eu tentar entrar aqui com a apresentação. E aí, gente, deu tela inteira aí?
Sim. Obrigado. Vamos lá. Então, como eu falei para vocês, agora a gente vai para a prática, né? É bom que a gente saiba que isso que a gente vai ver aqui não vai cair lá na prova, né? Na lista lá que vocês já devem estar fazendo, os terminaram, não sei como é que está aí, né? Mas isso daqui seria o produto dessa disciplina, caso a gente tivesse como avaliação um projeto de pesquisa ou alguma coisa, que não é o caso, né? Então, são trabalhos acadêmicos que vocês, eu confesso a vocês que eu não li o projeto pedagógico de vocês, mas acredito que vocês devem apresentar um trabalho de conclusão de curso, né? Verdade, Renato? Verdade? Algum aluno que possa me dizer aí? Sim, professor. Alguns vão apresentar esse ano, outros só ano que vem, porque foram reprovados TCC1. Certo. E esse trabalho de conclusão de curso vai ser uma monografia, vai ser um artigo, vai ser uma monografia? Um artigo. Um artigo, professor. Ótimo, maravilha. Então vamos lá. Então vamos tentar saber aí. Olha, a primeira coisa que a gente tem que ver nós temos vários tipos de trabalho científico, né? Então nós temos para cursos superiores, ou seja, curso de terceiro grau, nós temos a pedagogia e o tecnológico, que são nível superior, né? O grau conferido de pedagogia de professor, do tecnológico é do tecnólogo. Agora, detalhe, a Lei da Diretriz de Base da Educação, ela exige a apresentação escrita, né? É obrigatória a apresentação escrita de um trabalho. A apresentação oral, ela é facultativa. A graduação, que é o trabalho de conclusão de curso da graduação, te dá o nível de superior de graduação, que pode ser bacharelado, pode ser licenciatura ou pode ser o profissional da área. No caso específico de vocês, é bacharelado, não é isso? Sim. Pronto. A Lei das Diretrizes e Bases da Educação dizem que a apresentação do trabalho escrito, ou seja, vocês fazerem o TCC, o trabalho de conclusão de curso, ele é opcional. Significa dizer o quê? Significa dizer que o trabalho de conclusão de curso nos cursos de bacharelado, de licenciatura ou profissionais, eles não são obrigatórios. Existem cursos de graduação que não têm trabalho de conclusão de curso. De 2007 a 2013, eu fui coordenador do curso de administração da Uninova FAP. O curso de administração da Uninova FAP não tinha trabalho de conclusão de curso. Por quê? Porque é opcional. Então, quem vai dizer se é obrigatório ou não é o projeto político-pedagógico do curso. E a apresentação oral, ela é facultativa. Ela não é opcional, ela é facultativa. Qual é a diferença do opcional para o facultativo? É porque o facultativo diz o seguinte: se você quiser apresentar, você apresenta. Se você não quiser apresentar, você não apresenta. Quando eu digo apresentar, oral, né? Ir lá e defender lá na frente. O opcional, Maurício, mas não é a mesma coisa do opcional? Não. O opcional aqui é no projeto político-pedagógico do curso. Tá? Já a apresentação oral, não. Ela diz que é facultativa. Então, se no curso disser que você não terá trabalho de conclusão de curso, você
não vai dizer, não, mas eu quero apresentar. Por isso é que diz que é opcional. Então, a opção é do curso. Já a apresentação oral, ela é facultativa. Então, o curso ele pode dizer o seguinte, olha, vai ter TCC, mas você só precisa entregar o TCC. Você não precisa defender o TCC. Ou então ela diz, olha, você que vai dizer se você quer defender o TCC ou não quer defender o TCC. Tá? Quando passa para pós-graduação, então, na pós-graduação, nós temos 6 níveis. Desculpa, 5 níveis. O primeiro nível é o nível de especialização, que pode ser um curso MBA ou pode ser um curso de especialização. O título que dá é de especialista, tanto o MBA quanto o especialização. MBA é uma sigla que vem do inglês, da língua inglesa, chamada Master Business Administration. Ou seja, mestres, né, ou executivos de administração em negócios. Então, o MBA, a apresentação escrita, ela é obrigatória. Você tem que ter um trabalho final de curso. Mas ela é facultativa. Você pode apresentar ou não apresentar. A especialização é a mesma coisa. Ele te dá o título de especialista, é obrigatório o trabalho de conclusão de curso, mas também a apresentação oral é facultativa. Recentemente, eu coordenei um curso de especialização, onde a apresentação do trabalho era obrigatório e a apresentação oral era facultativa. Nós éramos 26 alunos. 5 alunos decidiram que queriam apresentar o trabalho. Então, teve que se montar uma banca e apresentar o trabalho. Qual é E aí eu sempre esclareço, né? Qual é a vantagem e a desvantagem? Olha, se você optar por apresentar o trabalho, você pode ser reprovado. Se você não for apresentar o trabalho, é mais difícil a reprovação. Agora, pode ser reprovado em qualquer um dos dois? Pode. Só que, quando você apresenta a escrita, né, o trabalho, mas não apresenta a defesa, existe uma banca e essa banca julga sem dar nota, ou seja, sem ter a nota de defesa. Ou seja, é bem mais leve. Né? Já quando você defende, eu fui muito mal na defesa, eu posso ser reprovado por causa da defesa. Mas é porque tem muita gente que gosta de fazer a festa, gosta de tirar foto, né? Aquele negócio. Mas, enfim. Aí nós temos o estrito sensu. Né? O estrito sensu, ele tem 2 níveis, que é o mestrado e o doutorado. Nesse, tanto a apresentação escrita quanto a apresentação oral é obrigatória. E temos a livre docência. Desculpa, esse docência está com 2 Es. Não, é só um E, tá? E é o E que é acentuado. E tem a livre docência. A livre docência é quando você resolve fazer um curso sem precisar ter o título ou alguma coisa dessa forma. Detalhe, gente, esclarecimento. Tem muita gente que coloca lá dizendo que é pós-doutor. Vocês já ouviram essa situação, né? Fulano é pós-doutor. Não já viram isso? Ou não viram? E muito. Isso. Pois bem, não existe o título de pós-doutor.
O maior título que se alcança na academia, na ciência, é de doutor. O pós-doutorado não é um curso, não é um título, ele é um estágio. Agora, é bonito, né? Você ser pós-doutor, e não é errado você dizer que fez o estágio pós-doutoral. O que você não pode dizer é que é pós-doutor, que tem o título de pós-doutor, porque está errado. Como vocês devem ter ouvido também alguém dizer o seguinte: o cara é PhD. O PhD é a mesma coisa que doutor. PhD são as iniciais de doutor em filosofia, no inglês, que foi o primeiro curso que deu uma titulação de doutorado. E ainda hoje é utilizado para qualquer curso que seja de países anglo-saxões. Então, o cara que é doutor nos Estados Unidos, ele é conhecido como PhD e não como DR. Mas se perguntar você é o quê, ele vai dizer que é doutor. Mas lá, em vez de utilizar aquela siglazinha DR de doutor, ele utiliza a sigla PhD. Isso que fique bem claro, porque dentro da academia tem gente que não sabe disso. Pois bem, qual é a estrutura de um trabalho científico, né? E aí nós temos aí os trabalhos científicos que a gente colocou, né? Que é o trabalho de conclusão de curso, que é a monografia. Nós temos o artigo científico, nós temos porque todos eles são trabalho de conclusão de curso. A dissertação, que é para semestre, é um trabalho de conclusão de curso. A tese, que é para ser doutorado, é um trabalho de conclusão de curso. A monografia é um trabalho de conclusão de curso. E o artigo pode ser um trabalho de conclusão de curso. Por que eu digo que o artigo pode ser um trabalho de conclusão de curso? Porque o artigo ele não é, vamos dizer assim, um trabalho propriamente de conclusão de curso. Porque o artigo ele é uma síntese dos trabalhos de conclusão de curso para efeito de publicação. Ou seja, para efeito de você ir para uma revista científica. Mas ele pode ser um trabalho de conclusão de curso. Já a monografia, a dissertação e a tese são trabalhos de conclusão de curso, ou seja, são TCCs. No caso de vocês, o TCC de vocês é um artigo, ou seja, pode ser um artigo. Mas poderia ser, no caso, como é graduação, ser uma monografia. Entendido? Entendido. Então, vamos lá. Tanto o artigo, quanto a monografia, quanto a dissertação, quanto o doutorado, eles têm a mesma estrutura. A mesma estrutura. O que vai diferenciar é a profundidade que você vai dar ao estudo, mas a estrutura é a mesma. Qual é a estrutura do trabalho de conclusão de curso? Está aí. Nós temos a introdução, que a gente chama de capítulo 1. Nessa introdução, você pode constituir subitens ou pode só colocar todos esses subitens sem colocar o subitem. Mas na introdução, você tem que tratar da contextualização do tema e da apresentação do problema de pesquisa. O que é a contextualização do tema? Eu vou falar sobre inovação? Eu vou dizer que, atualmente, a inovação está sendo verificada no mundo inteiro, ou seja, eu vou dar um contexto para aquele tema que eu vou ser tratado. E, a partir disso, eu vou dizer qual é meu problema. Então, qual é o meu problema? Como as instituições de ensino superior estão adequando as inovações ao seu ambiente de trabalho. Isso é um problema de pesquisa.
Aí eu vou dizer qual é os meus objetivos, que é o que é o objetivo? O que, qual o caminho que eu vou seguir para responder o meu problema de pesquisa. O objetivo geral é como responder. O objetivo específico é qual o caminho que eu vou seguir para responder o meu problema de pesquisa, ou seja, para responder ao meu objetivo geral. Aí tem o item da justificativa, que eu vou justificar, e aí é onde eu disse, não pode ter julgamento de valor. Eu vou fazer a pesquisa porque eu acho que é isso, não pode. Eu tenho que ver o que a gente chama de lacuna literária, ou seja, como o trabalho científico ele deve ser original, eu tenho que buscar se existe alguma lacuna, ou seja, se existe algum lugar que ainda não foi feito esse tipo de pergunta, ou esse tipo de pesquisa. Isso é o que a gente chama de justificativa. A argumentação pode deixar de lado, porque é a mesma coisa que a justificativa. A delimitação do tema também, porque eu posso dizer que eu quero fazer essa pesquisa apenas na Universidade Federal do Piauí, ou seja, eu estou abordando sobre instituição de ensino superior, mas eu quero fazer só na Universidade Federal do Piauí, ou seja, eu vou delimitar a minha pesquisa. E vou dizer qual é a estrutura que eu vou utilizar. A estrutura, o que é? Quais são todos os capítulos que vai ter o meu trabalho. Segundo capítulo é o referencial teórico. Então, se eu vou trabalhar inovação, eu vou falar os conceitos de inovação. Se eu vou trabalhar a inovação na Universidade Federal do Piauí, aí eu vou trabalhar o que é inovação, os tipos de inovação, tudo eu vou buscar na ciência. Tudo eu vou buscar nos artigos, né, nos periódicos e por aí vai. O terceiro capítulo é a metodologia. E aí vocês viram lá os tipos de pesquisa, abordagem de pesquisa, procedimento de pesquisa. É isso que você vai colocar aqui. Como é a classificação da pesquisa? É quantitativa ou é qualitativa? Qual é a população em amostra? A população é todos os alunos da Universidade Federal do Piauí. Então, tantos alunos. Qual é a amostra? Não, a amostra são só tantos alunos. Qual é o instrumento de coleta? Um questionário, é uma entrevista, é documentos. Né? A validação. Então, quando eu elaboro um questionário, eu não posso simplesmente botar esse questionário, não. Eu tenho que validar, ou seja, aquelas perguntas vão fazer com que o meu problema seja resolvido. Quem é que valida? São especialistas. Qual é o procedimento de coleta de dados que eu vou fazer? Ou seja, qual é o tipo de amostra que eu vou utilizar? Qual é o software que eu vou utilizar? E qual é a técnica de análise? Aí eu posso usar várias técnicas, só a técnica da tendência, a técnica da estatística, a estatística descritiva, e por aí vai. E aí eu vou desenhar. A apresentação e análise do resultado. Esse é o capítulo 4. Então, a pesquisa vai me dar todos os resultados e eu vou analisar cada um deles. E as considerações finais, onde eu vou dizer que eu encontrei os objetivos, que eu não encontrei os objetivos, aí vou colocar as contribuições da pesquisa, quais foram as dificuldades que eu tive na pesquisa, e vou recomendar futuras pesquisas. E aí eu vou botar as referências que eu utilizei, os anexos e os apêndices. O que são anexos? São documentos, questionários e outras coisas, tabelas, que não fui eu que fiz, ou não fui eu que desenvolvi. Já o apêndice, não. O apêndice pode ser um questionário, pode ser uma tabela que eu desenvolvi. Beleza? E o artigo científico, né? Maurício, tu disseste que é tudo a mesma coisa. É. Qual é o detalhe? O artigo científico ele não vem todo cheio de subitens, não. Ele só vem com 5 capítulos. Com os 5 capítulos. Né?
eu ver se eu coloquei aqui. Está aqui, ó. Ele vem a apresentação, que é o título, quem faz o artigo e o resumo. E aí o resumo é pedido pelo menos em 2 línguas, que a gente chama de resumo e abstract. Isso se for em inglês. Se for em espanhol, é resumen. Aí tem a exposição da pesquisa, que são aqueles 5 capítulos: introdução, referencial teórico, método, resultado e considerações finais, e as demais informações, que são as referências bibliográficas. No artigo não se bota apêndice, não se bota anexos, não se bota nada disso. Só as referenciais bibliográficas. Aqui tem no material, e aí são dicas para que você possa fazer o seu artigo científico. Então, no título, o título deve ser interessante. Está faltando um I aí de interessante. Ele deve ser conciso, porque isso aí é como filme, né? Quando tu vê um filme que o título é muito bonito, né? Caça Perigosa, né? Aquilo dali, rapaz, às vezes o filme não presta para coisa nenhuma, mas você assiste por causa do título, né? Porque o título chamou a atenção. Então tem que ser interessante, tá? E tem que despertar a atenção do leitor. A filiação é quem escreve, que pode ser 1, né? 2, 3, 4, 5, vai depender muito de quanto é possível, né, fazer. O resumo, você vai colocar em torno de 100 a 250 palavras, é uma apresentação do trabalho. Aí vem os capítulos, que é a introdução, né, o referencial teórico, a metodologia, os resultados, as considerações e as referências. Então, cada um desses, eu coloquei para vocês aí o que vocês devem fazer. Está aí as referências. Vou mostrar para vocês, por exemplo, onde é que estão cada um desses daqui, né? Então, vamos lá. Vou tirar novamente aqui. Vou parar. E vou chamar mais um detalhe aqui. Vocês estão vendo essa página que eu entrei, então? Ah, não. É porque eu não botei a apresentação. Espera aí só um pouquinho. Lá. Tá aqui, tá a apresentação. Vou abrir aqui. Vou colocar aqui um artigo meu, tá, gente? Só para mostrar para vocês. Ó, isso daqui, como eu trabalho com pós-graduação, né? Ou seja, mestrado, doutorado, nós temos a obrigação de ter, no mínimo, de 3 a 5 publicações em revistas científicas por ano, né? Porque senão a gente perde ponto na CAPES. Então, vou botar aqui, ó, só para vocês terem uma ideia. Estão vendo aí o que eu estou colocando aqui? Por favor. Por enquanto tá só Aqui a página meu artigo. dos artigos. Aqui você está vendo, por exemplo, ó, 2025, eu já publiquei, claro, com alunos, com colegas docentes, né? Porque a CAPES, que é a Coordenação de Pós-Graduação, hoje ela pontua os professores e os alunos que fizerem artigos com outros. Isso daí é para incentivar, né, a pesquisa com outras pessoas. Então, esse ano de 2025, eu já tenho 15 artigos publicados. Ó, todos esses artigos aqui,
são artigos publicados. Tá? Então, tem uma infinidade de revistas aqui que eu publiquei. Tá? Então, veja bem, eu vou colocar aqui um artigo de um aluno orientando o meu. Tá aqui, ó. Essa revista aqui, ela é uma das melhores revistas da CAPES. Estão vendo aí, né? Estão vendo? Sim. Pois bem. Então, aqui, ó, essa revista aqui é a Revista Ambiente Contábil e é da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ela tem uma nota A4 da CAPES. A4 está entre as melhores notas, né? Ó, só para vocês terem uma ideia, essa revista, ela pede o resumo e o título, ela pede em 3 línguas. No mínimo 3 línguas. Ela pede em português, ela pede em inglês e ela pede em espanhol. Então, só para vocês terem uma ideia aqui, ó, o cara veio assim, posso não ser, mas me sinto impostor. Olha esse título, cara, né? Ai, cara, mas pelo amor de Deus, né? Como é que pode? Eu quero saber que negócio de impostor é esse, né? Esse daqui foi o meu aluno, né? O meu orientando, ele foi meu aluno e orientando no mestrado. Hoje, ele passou em primeiro lugar, ele terminou o mestrado, passou em primeiro lugar na seleção de doutorado na Universidade Federal do Santa Catarina. Hoje ele está fazendo doutorado lá. Então, nós fizemos esse artigo aqui exatamente nos cursos de graduação, né? E aí, isso daqui foi a banca, né, que ele defendeu o mestrado dele, né? E era eu, o professor João Carlos, e, e uma outra colega de mestrado dele, a Jane Gabriela, que era também minha orientanda. Então, perceba aqui, ó, nós apresentamos esse artigo no Congresso Nacional, e aí vocês vejam aqui, ó, o resumo aqui, ó. O que vem no resumo aqui? Ó? O objetivo, metodologia, resultados, contribuição do estudo. Aí vem as palavras-chave. Aí veja bem, ó. Aí está aqui, ó, em inglês, em espanhol. Aí vem a introdução, ó. Aqui é a introdução. Então, aqui vocês vejam aqui, ó. A introdução. Oi. Com licença, professor. Pois não. Pois não. É que, O som tá meio ruim. é que não está passando, professor, seu slide. Está ainda na página dos documentos ainda. Nossa Senhora, e o pior é que eu estou passando aqui, ó. Então para aí, só um pouquinho, para aí só um pouquinho. Deixa eu ver se eu volto aqui um pouco. Deixa eu ver onde é que está aqui o erro. Vou passar um pouquinho para ver se... Foi agora ou não? Continua. Ainda não, professor. Pois é, eu não sei o que está acontecendo, gente. Porque aqui eu tô conseguindo, eu não sei o que está acontecendo. Será que é porque tem 2 abas? Vamos ver o que acontece. Apareceu agora? Não. Não, né? Meu Deus, o que eu faço? Eu não sei por que está acontecendo isso. Deixa eu ver se eu tirando isso daqui. Teve como. Deixa eu só ver se eu consigo entrar novamente aqui. Espera só um pouquinho.
se eu consigo agora. Opa, agora parece que vai dar. Agora foi, professor. Estou passando agora? Estou conseguindo? Perfeito, perfeito. Pronto, beleza. Então, vamos começar do começo, né? Então, como eu falei para vocês, aqui a revista do Rio Grande do Norte. Aí vocês percebam, ó, o nome ó, o título aqui. Posso não ser, mas me sinto impostor. Isso é para chamar a atenção. Aqui é o Vitor, que é o aluno, que é um mestrando. E como eu estava falando, como vocês já ouviram, o Vitor, ele foi meu orientando, tanto ele quanto a Jane Gabriela, que é essa outra aqui. E eles dois já defenderam, né? E o Vitor, ele logo depois que ele terminou, ele fez o processo seletivo da Universidade Federal de Santa Catarina para doutorado e hoje ele é aluno de doutorado lá de Santa Catarina. Tem eu aqui, que eu sou o orientando, o orientador dele, o professor João Carlos, que é o professor que participou da banca de mestrado dele. Aí a gente tem aqui o resumo, ó, como eu falei para vocês, é o simplificado do objetivo, da metodologia, dos resultados. Aí tem em português, tem em inglês e tem em espanhol. E aí você entra, como eu falei para vocês, ó. Capítulo 1, introdução. Na introdução, ó, você vê aqui um contexto, academia, um ambiente repleto de experiências. Percebam, gente, percebam que nada, tudo isso que ele coloca aqui não é dele, ó, é tudo citado, ó. Nada, nada. Um trabalho científico, o que é nosso são os objetivos, porque nós é que traçamos nossos objetivos, é, os resultados e as considerações finais. É o que é nosso. A introdução, a, o referencial teórico, a metodologia, tudo é com base na ciência. Então, você pode ver, ó, todos os parágrafos são com citações da ciência. Todos. Dificilmente, bem aqui, ó. No entanto, não foram anotados, ou seja, depois que eu falei tudo isso, eu não notei que alguém tinha falado sobre isso. Aí eu coloco o meu problema de pesquisa, ó. Aqui, ó. Qual a relação entre o fenômeno do impostor, que isso é uma teoria, e o desempenho acadêmico dos graduandos dos cursos de bacharelado de administração e ciências contábeis na Universidade Federal Brasileira? Aí depois disso eu boto a justificativa, tá? Já falei lá atrás sobre os objetivos. Aí acho que é relevante, e aí eu vou, ó, aí mostra aqui a organização, ó, 4 sessões, aí entro no referencial teórico, ó. Percebam mais uma vez, ó, todos os parágrafos são da ciência, ó. Tudo são citações. E aí, como eu estou falando do impostor, eu falo sobre o fenômeno do impostor, falo sobre desempenho acadêmico, falo sobre desenvolvimento de hipótese, porque eu posso criar hipótese, né? A hipótese são afirmações que eu vou ou comprovar ou não comprovar, que a gente chama de rechaçar. Isso são modelos que você pode utilizar. Deixa eu só ocultar bem aqui. Aí, procedimentos metodológicos. Tá? Aí você já vai falar sobre o procedimento metodológico que for utilizado. Percebam que é tudo, ó, é tudo comprimido. Você só fala o essencial no artigo. Por quê?
porque, por exemplo, essa revista, ela restringe o tamanho do artigo a 20 páginas. No caso específico desse artigo, foram 16 páginas. Aí você bota os procedimentos metodológicos, tá? As perguntas, as tabelas. Aí aqui já são os resultados, ó. Amostra de estudantes, foram obtidas 302 respostas, 211 alunos de administração, 91 alunos de ciências contábeis, porque no total, só para vocês terem uma ideia, no total são 300, mais de 300 alunos de administração e mais de 300 alunos de ciências contábeis. Mas só responderam 211 de administração e 91 de ciências contábeis. Aí fez isso, faz a análise dos resultados, que aí no caso aqui foi quantitativo, né? Nós usamos tudo, ó, tudo em cima de como é que a gente vê o desempenho acadêmico através do índice, como é o IRA? É índice de rendimento acadêmico, né? A gente foi através do IRA, que a gente calculou, está tudo calculado aqui. E aí, as considerações finais e as referências. E pronto, acabou o artigo. Tá? Então, qualquer artigo que a gente vá ver, né, dentro da coisa, é o que vocês vão fazer. Claro que cada um de vocês vai ter um orientador, né? E aí esse orientador vai mostrar o caminho metodológico para vocês, vai orientar como é que vocês vão levantar essas questões, como é que você vai fazer essa pesquisa, né? Então, isso daí vai possibilitar vamos dizer assim, eu não vou dizer uma maior facilidade, né? Mas uma dificuldade bem menor para que cada um de vocês possa desenvolver o artigo final do curso de vocês. Em síntese, gente, né, dentro da nossa proposta de aula, né, seria mais ou menos isso, as 3 unidades que a gente colocou para vocês. Eu abro agora para perguntas, para questionamentos, para contribuições, etc. E deixo você bem à vontade, só dizendo que agora nós teremos apenas a videoconferência final que a gente deixou para resolver possíveis dúvidas, esclarecer possíveis questionamentos ou por aí vai. E aí eu fico à disposição de vocês, tanto de vocês, colegas alunos, quanto vocês, colegas tutores, aí com o Renato, né, e com os outros tutores que estão em sala. Fico à disposição de vocês, desde já agradecendo a participação. Mais uma vez eu digo, infelizmente, só tem menos de 20 alunos aqui na sala, quando na realidade nós somos muito mais, mas enfim, né, infelizmente esse é o quadro do ensino à distância. É claro que eu não estou aqui para julgar ou deixar de julgar quem está ou quem não está, mas isso daqui era para a gente ter uma audiência muito, mas muito maior mesmo do que a gente tem. É por isso que eu sempre agradeço e parabenizo a cada um de vocês, e eu quero de antemão, né, que isso seja levado pelos tutores como qualitativo, né, a presença em sala de aula. Vamos lá, Alexandre, fica à tua disposição. Com licença, professor, antes de mais nada, gostaria de eu agradecer ao senhor pela disponibilidade de conhecimento que colocou para nós, e lamentar não ter tido aulas com o senhor antes, porque praticamente já terminamos, eu já entreguei meu trabalho de conclusão, trabalho do artigo, né? Maravilha, E gostaria... Maravilha. mas eu gostaria muito de ter tido aula consigo
antes de entregar. Para mim foi muito elucidativa a sua aula e só tenho agradecimentos. Muito obrigado ao senhor. Antes de mais nada, eu teria 3 agradecimentos especiais para você, Alexandre. Em primeiro lugar, por estar participando da nossa aula. Em segundo lugar, por já estar adiantando aí teu artigo. E em terceiro lugar, por esse elogio, fico muito lisonjeado por isso daí. E quero de antemão, não só você, mas quero de antemão me colocar à inteira disposição, caso vocês queiram desenvolver trabalhos fora da academia, ou mesmo depois que vocês... O que eu quero é que vocês entendam que, gente, eu não sei, isso é de cada um, mas o quanto que é legal a gente abrir uma revista científica ou abrir um trabalho que uma outra pessoa fez e que citou o nome da gente como uma fonte de informação, sabe? Eu acho que nós temos conhecimento e que a gente deve o conhecimento que a gente tem se deve exatamente ao fato de pessoas que foram lá, que estudaram, que pegaram esse conhecimento e que colocaram isso à disposição das outras pessoas. Então, eu sou o que eu sou hoje, nós somos o que somos hoje, exatamente porque outras pessoas se dispuseram a colocar à minha disposição o conhecimento delas. Seja a partir da minha família, que meus pais que me deram conhecimento, que a gente sempre diz, grande parte de conhecimentos tácitos, que são conhecimentos com base na experiência, com base na sabedoria, né, com base naquilo que eles conheciam, na prática deles de vida, no conhecimento de vida deles, onde eles me dispuseram isso sem nenhuma cobrança, né? Claro, a cobrança apenas de valores, de princípios, mas também nós aqui, que podemos dispor, né? O fato de vocês estarem participando, isso já me dá conhecimento, isso já me dá motivação, sabe? Então, eu quero em nome do Alexandre, né, e até mesmo em nome dos nossos tutores, só agradecer, tá? Só agradecer. E me colocar à disposição para que isso não pare por aqui. No momento que vocês precisarem de um colega, e quem sabe um dia a gente poder dizer assim, de um amigo que eu conheci pessoalmente, que eu participei de um trabalho deles. Então, quando vocês tiverem terminado o curso de vocês, que é já, né? Porque o tempo Nossa Senhora, quando a gente menos pensa, acabou. Que vocês tiverem um artigo, que vocês tiverem o artigo de vocês, e que vocês quiserem, quem sabe, tentar uma publicação, cara, passa um e-mail para mim, passa um zap para mim, Maurício, rapaz, vamos trabalhar isso daqui para a gente tentar publicação. Cara, eu fico muito satisfeito. Eu tenho vários artigos com alunos, exatamente porque eu tento fazer isso e eu me disponho a vocês. Com certeza, os professores, os orientadores de vocês também vão fazer isso, mas aquele que precisar ou já tiver artigo, ou quando tiver o artigo de vocês, Maurício, rapaz, eu estou a fim de tentar aí uma publicação, vamos lá, e manda o artigo para mim, porque com a experiência que a gente tem de lidar com publicações, porque a grande maioria de vocês, o artigo vai ser uma obrigação, vamos dizer assim, né? Porque vocês querem e têm que concluir o curso, e que terminou o curso, vocês podem simplesmente, eu deixa para lá, o que eu queria era o curso, que esse é o principal mesmo, né? O principal não é você publicar, o principal é você ter esse curso, maravilha. Mas se vocês quiserem um pouquinho mais e tiverem esse artigo aí,
manda para a gente, cara. A gente trabalha porque a gente tem a experiência de publicação, vê o que uma revista mais quer, menos quer, vê aquela revista que tem maior capacidade de aceitar. Eu já tive artigos que não foram aceitos e eu coloquei em outra revista, né? Porque cada revista tem seu escopo, né? Tem aquilo que ela quer. Mas eu me coloco à inteira disposição de vocês para, quem sabe, a gente arrumar uma publicação aí pela frente, tá? E mais uma vez, Alexandre, agradeço muito tuas palavras e quero desde já externalizar a minha gratidão e dizer para você que qualquer coisa, cara, manda um artigo aí para gente que a gente trabalha para botar isso para os outros, tá? Ô, professor, então, me sinto honrado. Muito obrigado mesmo. Não, tranquilo, tá? É só perguntar aí. Eu acho que no Siga tem o meu e-mail, tá? Tem o meu e-mail. E os tutores aí tem meu WhatsApp aí, né? Então, se for para questões da aula, isso aí os tutores eles têm a responsabilidade aí da aula, né? Mas se for para essas questões aí, cara, tamo junto aí, tá? Mais uma vez, eu agradeço bastante, tá, gente? Gente, boa noite, muito obrigado mais uma vez, fiquem com Deus, tá? E vamos lá, que a gente vai acabar já esse curso aí e vai dar um plus na nossa carreira, na nossa vida e nos nossos valores pessoais, né? Tchau, tchau, gente, boa noite, fiquem com Deus.